Olá a todos, tudo bem? Como que vocês estão? Estamos aqui para mais um Pod Praise. E hoje eu tenho aqui mais uma vez a presença dela junto comigo apresentando. Lívia Fernandes. Olá a todos, como vocês estão? Mais uma noite nós aqui no Pod Praise, o agir sobrenatural de Deus. E hoje com uma convidada super especial, né? Muito mais que especial. Foi a indicação de um grande pastor, de um grande amigo. Pastor Diego, abraço para você, Deus abençoe. Hoje temos a presença dela aqui, pastora Jainara Ribeiro. Oi, pessoal, boa noite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito contente mesmo de poder estar aqui, trazer um pouco mais da minha história, trazer aí revelações, experiências, vai ser demais. E falando um pouco de você, assim, como que começou a sua conversão, aonde foi? Conta um pouquinho pra gente. Bom, o ano era 2009. Eu tinha aí 21 anos, já faz um tempinho. Bastante. Olha só. Ai, meu Deus. E eu tava saindo de um relacionamento de 2 anos. E esse relacionamento, ele era um relacionamento abusivo. Só quem passou sabe como que é. Quando você sai de um relacionamento abusivo, você sai sem você, né? Você não sabe mais quem você é. E nesse meio termo, eu encontrei o Senhor Jesus. Um dia eu estava muito triste em casa e minha irmã chegou muito feliz, e eu perguntei para ela, por que você tá tão feliz? Ela falou assim, porque eu me batizei hoje. E o batismo dela me deu desejo de encontrar aquela alegria que eu não tinha. E ela já era da igreja e você não? Isso, ela estava frequentando a igreja, né? A igreja Renascer, já estava frequentando há alguns meses. Por volta de uns 3 a 4 meses. A minha mãe já frequentava há mais tempo, mas ela tinha começado, né, no início do ano e eu estava aí mais ou menos no meio, era mais ou menos meio do ano, quando ela se batizou. E eu invejei, a verdade é essa, eu invejei a alegria que ela teve. E aí eu fui no outro dia na igreja. Que interessante. Você pode falar um pouquinho mais dessa questão do relacionamento abusivo você tinha e quando você saiu desse relacionamento, você disse que você não se via, né? Uhum. E aí você viu sua irmã se converter e teve essa inveja, vamos colocar entre aspas, do que ela sentiu. Como foi para você quando você encontrou Jesus nesse contexto? Ele tomou esse lugar dessa dor, dessa dificuldade, porque a gente sai meio mutilada de relações assim, né? O pessoal que nos acompanha já mandaram várias perguntas acerca disso e hoje você está trazendo isso sem querer, querendo aqui. Casou tudo, a gente acredita muito nessa providência divina. Então, me fala um pouco como que foi isso, quando você encontrou Jesus. Jesus, ele supriu essas dores, ele trabalhou aí nesse lugar? Olha, foi demais, assim. Eu falo que eu encontrei Jesus sem estar buscando, né? Que eu acho que é o melhor encontro. E a questão do relacionamento, ele foi um relacionamento destrutivo, um relacionamento abusivo, porque eu tinha várias questões de identidade. Então, assim, eu não culpo o meu o meu ex-namorado, né, apenas. Nós dois tivemos problemas, nós dois tínhamos problemas e nós dois estávamos tentando viver a vida. Mas quando o Senhor Jesus ele entrou na minha vida, eu nunca vou esquecer. Eu ouvi uma palavra e essa palavra dizia assim: você nunca mais vai precisar buscar em outras pessoas algo que você já encontrou em mim. Uau! E eu lembro que quando eu saí, né, dessa passagem, dessa palavra, eu tatuei no meu pé, inclusive, que está lá em 1 Pedro 2,9, que diz, você é propriedade exclusiva de Deus. Porque eu buscava pertencer a alguém. Eu buscava pertencer, né, a uma tribo na faculdade, eu buscava pertencer a um relacionamento, a um namorado, mas, na verdade, o Senhor me chamou para Ele. Então, quando eu encontrei o Senhor Jesus, eu fui preenchida por uma nova identidade de filha, né? Então, realmente, fui preenchida. Eu encontrei o Senhor e tudo aquilo que eu vivi no relacionamento, ele simplesmente virou uma experiência, né? Não virou mais uma dor. Porque quando a gente não é curado, aquilo a gente fica remontando, aquela experiência. Mas o Senhor, ele trouxe cura na minha vida através de uma nova identidade, que é ser filha, né? Ser amada do Senhor. Que lindo, muito lindo.
E falando um pouco da sua chegada, assim, na Renascer, no caso que eu vi, ela foi na Renascer do Tremembé, né? Sim. E tem algumas fotos, inclusive se a produção tiver as fotos aí, pode ir colocando pra gente aí, por favor. Que quando... conta pra gente como que foi o desenrolar, como foi a sua chegada, como que você desempenhou algum ministério, qual foi o seu primeiro ministério dentro da Renascer também? Eu cheguei na igreja do Tremembé, né? Hoje eu sou da Renascer Campinas, já conto essa história também. Mas eu cheguei na Renascer do Tremembé, que era onde eu morava, né? Era onde a minha mãe frequentava, a minha irmã frequentava. E lá eu fui muito bem acolhida, né? As pessoas me receberam de braços abertos e eu me sentia integrante já de uma comunidade, né? Aí eu conheci o pastor Diego, que já estava lá. E foi muito interessante essa chegada, porque, como eu disse, né, eu encontrei o Senhor Jesus numa nova identidade. Então, ninguém me falou, mas eu desejei abrir mão de tudo que eu tinha vivido. Então, eu cortei relacionamento de uma maneira até abrupta, assim, uma maneira que eu não indico, inclusive, que seja feita, mas eu cortei relacionamento com os meus amigos, porque eu não queria me contaminar. Né? Então, eu estava vindo de uma vida de pecado, eu estava vindo de uma vida de balada, né? De uma vida em que você, né, até substâncias ilícitas cheguei a consumir, claro que não de maneira viciante, mas consumir assim. Então, eu não queria mais ter contato com isso. E eu cortei isso de uma maneira abrupta. E aí o Tremembé começou a ser a minha nova família. Começou a ser meus novos amigos. E o meu primeiro ministério foi o Ministério da Dança. Engraçado. Porque eu dançava no mundo, né? Eu dançava em escola de samba. Eu dançava na X9. E assim, eu gostava muito, muito de dançar, gostava muito de sambar. E aí eu encontrei, né, esse acolhimento na igreja. Né? Eu poderia fazer algo que eu gostava, só que agora adorando a Deus. Então foi meu primeiro ministério, a dança. Que bacana. E explorando um pouco esse lugar aí da dança. Você curtia bastante fora e quando você entrou para adorar através da dança, você conseguia se entregar sem pensar nesse passado, você conseguia vivenciar isso de uma maneira íntegra e entregue mesmo, porque eu gosto muito da dança. Nunca deixaram eu entrar no Ministério da Dança, gente, porque eu só quis entrar agora mais velha. E aí não pode, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, é um ministério que, para mim, ele me preenche muito. Eu vejo as pessoas dançando e eu vejo uma entrega tão bonita que eu choro, eu caio ali em choro compulsório diante da presença de Deus. Você gostava muito? Nossa, meu Deus. Eu não sabia adorar sem ser dançando. Né? Eu tive que aprender. Quando eu saí do ministério, eu ouvi a voz de Deus falando assim: eu vou te ensinar a me adorar de uma forma diferente. Ai, que lindo. E era maravilhoso, assim. Os primeiros meses, eu confesso que foi muito difícil quebrar a barreira da sujeira, porque eu me sentia suja, né? Porque imagina, você dançar numa escola de samba, né? Toda a sensualidade, são vários aspectos aí. Mas eu aprendi a adorar a Deus com o meu corpo. E eu tive muitas experiências na dança, muitas. Né? Eu terminei, quando eu saí do Ministério de Dança, eu entreguei ele como líder. Né? Então, eu entrei apenas como uma dançarina, né? Uma adoradora, e eu entreguei ele como uma líder. Né? Eu saí de lá como líder, e aí o Senhor me levantou para a liderança mais pastoral, que hoje é exatamente o que Deus me chamou para ser. Né? Então, hoje eu atuo como pastora, eu sou pastora. E quando eu saí do primeiro ministério, que foi o meu amor, a minha grande paixão, eu fui trabalhar com os adolescentes, que é o que eu faço hoje, inclusive, e eu fui ministrar os adolescentes, eu fui ser líder de adolescente, líder de teen lá no Tremembé. Né? E tem até algumas fotos aí que, assim, eu comecei a liderar esse ministério, tinha cerca de 12 pessoas comigo. Eu acho que eu mandei umas fotos que tem umas meninas no sofá, sentadas. Sim. A gente fazia reunião na minha casa. E isso foi crescendo. Então, foi crescendo, até chegar a ter 100 pessoas no ministério. Então, quando eu entreguei a liderança do Ministério do Teen, no Tremembé, a gente chegou a ter 100 pessoas no ministério. 100 adolescentes que iam, ouviam a palavra, eram tocados, assim, foram transformados. Até hoje eu tenho contato com eles, com alguns deles, né? Muitos a gente, infelizmente, se perde pelo caminho, mas
os que permaneceram, eu tenho contato até hoje e é maravilhoso ver o trabalhar de Deus e ver o quanto o Senhor nos usa, né? Para transformar vidas, para transformar histórias, para transformar gerações, né? E eu fui usada ali no Tremembé para transformar a geração de muitas pessoas que passaram ali pelo Team Tremembé. Eu tenho muito orgulho de ter sido líder desse ministério. Muito, muito, muito. Sou muito feliz por ter sido usada dessa forma. E muitos dos que eu vejo nas fotos que você mandaram ali, hoje eu vejo que continuam firme ali no Tremembé. Eu vendo nas fotos, eu falei, pô, era daquele tempo. E eu vendo hoje, a pessoa tipo, continua desenvolvendo. Alguns estão na dança, outros estão trabalhando em mídia. Enfim, aí você vê e você fala, caramba, isso é um fruto do que ela cuidou lá atrás. Sim. Que sensacional ouvir isso. Fruto do chamado, Que né? sensacional. E do tempo de conversão até a sua unção pastoral levou mais ou menos quanto tempo? Levou cerca de 5 anos, mais ou menos, 5 a 6 anos. Mas teve alguns percalços no meio do caminho, como tudo, né? Eu lembro que quando eu comecei quando eu fui líder do Team, eu já trabalhava nesse ministério já há algum tempo, né? Como suporte, como ministro, né? Como a gente chama hoje. E aí, quando eu fui levantada como líder, eu já era uma presbítera e já estava cuidando de algumas pessoas. Mas o que eu acho interessante, assim, importante falar, é que o meu chamado pastoral, ele veio depois de um outro término de relacionamento. Então, eu estava já há algum tempo na igreja, estava namorando uma pessoa e esse relacionamento acabou. E eu lembro que eu estava com vergonha de ir para a igreja porque eu não queria encontrá-lo. Ele era da mesma igreja. Sempre assim. Quem nunca passou por Quem isso? nunca? Abafa o caso, deixa isso pra lá. E aí eu tava muito triste, assim, não queria ir de forma nenhuma, só que naquele dia eu era ministra do Team, né? Não era líder ainda, mas eu era ministra, teria que levar a palavra. Teria que estar lá de todo Tinha que estar lá. jeito. Tinha que estar lá Tinha que e tinha inventar. que levar a palavra, né? E eu lembro que nesse dia, era um domingo à tarde, eu chorei muito no meu quarto. E eu ajoelhei e eu comecei a falar com Deus. E eu falei, Deus, eu não quero ir. Eu não tenho nem pra mim. Como que eu vou entregar algo pra eles? E naquele dia eu ouvi uma voz. E a voz dizia assim, levanta da sua cama, lava o seu rosto, se maqueia, coloca a tua melhor roupa, porque eu te chamei pra ser pastora. Eu te chamei pra amar as vidas. E é isso que você vai fazer. Uau. E aí, nesse dia, eu entendi que não era eu. Porque até então, eu nunca tinha, assim, conhecimento mesmo de que era Deus que estava falando comigo. Eu ouvi algumas vezes a voz dele, mas eu não sabia mesmo se era ele. Só que nesse dia, quando ele falou assim, você vai ser pastora? Eu falei assim, não sou eu. Porque eu nunca quis ser pastora. Eu tinha outros sonhos, outros projetos, né? E eu comecei a argumentar com Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero ser pastora, porque pastor sofre muito. Pastor sofre muito. Comecei assim, na minha inocência, né, na minha imaturidade, comecei a falar para Deus o que eu achava que um pastor era. Só que Deus falou assim para mim, mas não é isso que pastor é. Pastor é para amar. E eu te chamei para amar, e é isso que você vai fazer. Então, levanta dessa cama, limpa o teu rosto e você vai amar as vidas. E quando chegar o momento de você abrir mão, porque eu falei para Deus, eu não quero abrir mão dos meus sonhos. Eu quero ir para fora, né? Eu quero fazer intercâmbio, eu quero ter uma família. E assim, na minha cabeça imatura, eu achava que eu não ia viver nada disso. E aí Deus falou assim para mim, quando chegar o momento de você viver tudo isso, você vai viver. E se tiver que abrir mão, você vai abrir mão. E você vai abrir mão com vontade. Você vai abrir mão querendo. Mas só levanta e vai. E aí naquele dia eu fui, levantei e fui. E eu encarei aquilo que a dor que eu estava sentindo. E a partir daquele momento, assim, eu escalei no meu ministério. Eu era apenas uma ministra, mas a partir daquele momento que eu ouvi a voz de Deus, que eu ouvi o meu chamado, foi assim, espantoso o quanto eu cresci ministerialmente. Então, eu fui ungida muito rápido, né? Para os termos normais, eu fui ungida pastora muito rápido. Mas foi isso, né? Eu mergulhei de cabeça. Eu mergulhei e eu realmente, assim, eu só vivia para o meu chamado. Né? Eu trabalhava e vivia para o meu chamado. Então, foi um tempo de muito crescimento. Por isso que nós chegamos a 100 adolescentes. Né? De 12
para 100, porque foi um tempo de mergulhar meu. Foi uma entrega muito grande mesmo, durante um bom tempo. E indo para a linha de, você está falando de antigos relacionamentos, falando do seu marido, vocês se conheceram lá na própria Renascer mesmo? Como que foi essa história? Essa história é engraçada. Amor, te amo. É muito engraçado, assim, né? Como nós vemos o trabalhar de Deus. Não existe coincidência, né? A gente fala que não existe coincidência no mundo espiritual. Existem propósitos e existem caminhos que Deus abre. E o Rodrigo, o pastor Rodrigo, eu o conheci na igreja de Campinas, né? Eu fui enviada pelo meu trabalho para Campinas, por isso que eu saí do Tremembé. E eu me deparei com a igreja de Campinas. Então, eu fui para lá quando eu tinha 28 para 29 anos, para Campinas. E fui sozinha, minha família ficou em São Paulo. Então, eu estava à mercê, assim, da minha sorte e tal, de várias coisas. E eu lembro que eu queria muito, muito, muito ter uma família. Muito, muito. De maneira, assim, absurda. Só que eu achava que não era para mim. Porque eu já estava há quase 10 anos solteira. Estava há muito tempo solteira. E eu achava que Deus talvez não tivesse esse chamado para mim, como família. E eu lembro que no ano apostólico ai, meu Deus! No ano de 2018, foi o ano apostólico na nossa igreja de... Gente, esqueci, falhou a memória, mas foi no ano de 2018. Na virada do ano, Deus falou assim para mim, você vai para Israel. E eu falei, bom, se Deus falou que eu vou para Israel, vai dar o dinheiro para eu ir para Israel, né? E aí, naquele ano, eu fui premiada. Né? Eu recebi uma premiação que foi praticamente o valor da passagem de Israel, do pacote, e eu fui para Israel. E eu estava no túnel de Ezequias, que é um túnel super estreito, né? E, assim, horrível para mim. E eu ouvi a voz de Deus novamente falando para mim que eu teria uma família. Lá em Israel. Lá em Israel. Lá no túnel. Isso, porque eu tava chorando, né? Ai, meu Deus, porque eu queria tanto ter uma família, mas o Senhor não tem isso pra mim. Só lembrando que você não conseguiu falar, foi o ano apostólico de Ezequias. 2018, isso mesmo. Agora obrigada. Tudo faz sentido. O ano apostólico de Ezequias, ela tá lá no túnel de Ezequias. Isso. E tudo aconteceu. Gente, aí eu ouvi Deus falando assim pra mim, quem disse que eu não tenho uma família pra você? E aí eu comecei a chorar, eu falei, Senhor... E eu tinha, gente, eu conto isso depois. Eu tinha feito um voto com Deus, assim, colocado umas loucuras, assim, na minha cabeça, né? Eu sou meio fora do normal. Eu tinha falado assim pra Deus, Deus, se for mesmo que o Senhor tem pra mim uma família, significa que eu vou namorar, olha isso, eu vou namorar até eu completar 30 anos. Tipo, até... 30 anos. Você criou uma métrica. Você criou uma métrica para Deus aqui. Olha, isso. Deus, é até eu falei, Deus, é até nem aqui. Mais, nem menos. Se eu não namorar até 31, completei 31, não estiver namorando, é que só não tenho uma família para mim. Era como se fosse um sinal que eu tivesse colocado para Deus. Faltava 6 meses para eu completar 31 em Israel. E aí eu já estava chorando, falando, Deus, eu sei que o Senhor não tem isso para mim, então me mostra quais são os meus próximos passos, né? O que o Senhor deseja. E Deus falou, eu tenho uma família para você. Eu falei, mas como? Faltam 6 meses. Eu não consegui ninguém. Não arranjei ninguém. Em, sei lá, quase 10 anos. E agora o Senhor quer falar para mim que tem alguém? E aí Deus falou assim para mim, quando você voltar para o Brasil... Gente, eu falo assim de verdade. Eu ouvi Deus falando exatamente esse passo a passo. Quando você voltar para o Brasil, você vai marcar um aconselhamento com a nova pastora da igreja. E tinha sido enviada uma nova pastora naquela época. Eu não a conhecia. E aí, quando eu voltei de Israel, eu marquei um aconselhamento com ela. Só que eu não sabia o que falar. Então, eu contei a minha vida, contei a minha história, contei da minha conversão, contei quem eu era. E no final, ela falou assim, que a Bispa Ana, a esposa do Bispo Clíndia, da igreja Renascer Alphaville. E aí, no final, ela falou assim, Jai, você falou sobre tudo, mas faltou falar sobre sua vida sentimental. Por que você não me contou nada sobre isso? Eu falei, porque não existe. Não existe o que falar, o que eu vou falar, não tem nada. Aí ela falou, bom, mas você deseja? Aí eu falei, desejo ter uma família. Ela, como que você deseja? Eu falei assim, que seja um servo de Deus e trabalhador. Ela, só isso?
Aí eu, só. Ela, eu vou te apresentar pro seu marido. E riu, e eu ri também, e fui embora. E no domingo, ela me mostrou a foto do Rodrigo. E eu ri, assim, porque quantas vezes, gente, as pessoas falam assim, eu vou te apresentar fulano de tal. E nunca dá em nada. Só que dessa vez ela apresentou o Rodrigo, né? Ele era da Renascer BH, Belo Horizonte. Caramba. E aí, em dezembro, ela falou pra mim assim, ele vai vir pra cá, pra passar o final do ano que ele tá de férias. E aí eu, bom, tá bom, vamos ver, vamos conhecer e tal, né? Vamos ver. Sem grandes expectativas. Sem grandes expectativas. Aí aconteceu que ele não veio, porque ele estava envolvido na cantata e tal. Ele foi em janeiro, na ceia de janeiro, ele veio para Campinas. A gente se conheceu numa reunião de líderes lá, né? Eu já era pastora, ele era presbítero. E aí nós nos conhecemos, assim, saímos para comer uma pizza, né? A bispa Ana e o bispo Klinger que nos levou. E a partir desse dia a gente conversou todos os dias. Todos os dias. Até ele voltar em fevereiro. Aí ele voltou em fevereiro, me pediu em namoro. A gente começou a orar, aí nós oramos por um mês. Então, nós oramos de fevereiro a março. E eu comecei a namorar no dia 15 de março de 2019. E eu fiz aniversário de 31 anos em abril. Olha, eu ia perguntar agora. Eu já ia perguntar, gente. No limite, Deus foi lá e falou, No limite. vou te mostrar que eu faço? Peraí. Peraí, é isso? Você colocou limites pra mim? Então eu vou te mostrar que eu quero. Mostrar quem é que manda aqui. E assim, o Rodrigo, ele é tudo que eu precisava. Porque logo em seguida, né, assim, ele é maravilhoso. Ele é o meu amor, assim, o amor da minha vida. E logo em seguida, 6 meses após, eu perdi a minha mãe. A minha mãe morreu de forma súbita, indo trabalhar. E quando a minha mãe morreu, eu perdi o chão, né? Eu perdi o chão. Eu fiquei muito tempo de luto, muito tempo. E foi muito difícil passar por isso. Se eu não tivesse o Rodrigo, eu acho que talvez eu tivesse sucumbido. Né? Porque ele me lembrava todos os dias do porquê eu continuava vivendo, né? Todos os dias a gente continua namorando, né, à distância, mas a única alegria que eu tinha no dia, juro por Deus, gente, era poder ouvir a voz dele, né? Porque eu não sei quem já passou por luto, mas eu tava até assim, continuava servindo a Deus, mas eu tava de luto, chateada com Deus. Sim. Por ter levado a minha mãe. Então eu continuava indo para a igreja, eu continuava fazendo tudo o que eu fazia. Mas eu estava chateada com Deus. E a única alegria que eu tinha naquela época era ouvir a voz do Rodrigo. E em 2020 nós casamos, no ano da pandemia. Nós casamos uma cerimônia super reduzida, né? Por conta de todas as questões. E foi, assim, maravilhoso, né? Poder ver o trabalhar de Deus, poder ver que realmente, quando Deus ele promete, ele cumpre. Né? Deus tinha me dado uma palavra, que eu ia ter família. E eu estava ali, em setembro de 2020, juntando ali, começando uma nova família. E hoje a gente tem a Ana Luísa, que é a minha filha, maravilhosa, linda, 1 ano e 6 meses, para a honra e glória do Senhor. Né? Então, eu glorifico a Deus, né? E não sei se eu posso falar do livro. Pode sim, claro. Falar. Gente, ela tem o livro Sempre Foi Deus. Sempre foi Deus. E a gente pode ver como que a história dela sempre foi Deus, né? Sim. A condução, desde o início, conversão. Você se converteu, eu vou trabalhar dentro da sua conversão. Você dançava para o mundo, você vai dançar para mim. E aí, depois disso, você vai amar pessoas e vai cuidar de pessoas. E quando você deixar a sua vida de lado, eu vou te impulsionar para onde você precisa estar. Então, é muito nítido a condução de Deus em toda a sua vida. E acredito até que case com o título do seu livro, Sempre Foi Deus, porque realmente é nítido, gente, como que é Deus conduzindo dos pequenos até os grandes caminhos que você seguiu. Então, fala pra gente do livro. Eu quero falar do livro que eu falei da Ana Luísa. E a Ana Luísa, ela é a manifestação do meu propósito aqui na Terra. Né? A Ana Luísa é a minha filha. E foi por causa da Ana Luísa que Deus colocou no meu coração o desejo de fazer mais. Né? Então, eu já era pastora, né? Eu sou pastora já há algum tempo. Eu cuido de vidas já há algum tempo. Né? Eu passei por muitas coisas que vocês não podem imaginar, né? No meu ministério.
por mais que seja um ministério de jovens, você olha e fala assim, é jovem, mas, gente, jovem dá trabalho. Eu acho que é um dos ministérios que mais dão trabalho. Eu amo vocês, jovens da igreja. Inclusive, a gente falou isso semana passada, né? A gente falou, inclusive, semana passada a gente falou disso. Não que a gente não goste de vocês. A gente ama vocês, jovens, eles lá, os meninos da Renascer, eu amo os da minha também, comunidade, mas a gente sabe como é difícil, porque eles são muito intensos. E assim, eu fui muito experimentada, né? Mas faltava alguma coisa, né? Então, até no luto eu fui experimentada, mas faltava alguma coisa, faltava maternidade. E quando veio a maternidade veio para mim depois de muitas perdas. Então, eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu avô, eu perdi uma tia e eu perdi um bebê. Nossa, tudo em sequência. Tudo isso em sequência, em cerca de 2 anos. De 2020 a 2022. Nossa. Então, foi muito intenso. Eu continuei, né, como a gente continua. Mas foi muito difícil. E a Ana Luísa veio para mim como uma promessa. Eu estava no acampamento de carnaval da nossa igreja. Quando eu ouvi uma palavra que eu ia, naquele ano, segurar minha filha. E aí eu segurei a Ana Luísa nos braços. No dia 2 de dezembro de 2022. Só que logo em seguida eu tive uma depressão pós-parto. E a depressão pós-parto, ela foi muito intensa para mim, né? Eu cheguei até ter o desejo de sufocar a minha filha. Meu Deus. Né? A minha promessa, né? O fruto do meu milagre. E no tratamento dessa depressão, Deus colocou para mim o desejo de escrever a minha história, de divulgar o que eu aprendi ao longo desses anos ministeriais e de vida. Então, para quem não sabe, eu nasci no Maranhão e eu vim do Maranhão para cá com 10 anos. E ao longo de tudo isso, dos 10 anos até hoje, sempre foi Deus em todo o tempo. Então, é sobre isso que eu conto. Sempre foi Deus as lições que eu aprendi. Que bênção mesmo. Gente, eu vou dar um corte aqui rápido para me falar dos patrocinadores, que ela ainda vai falar um pouquinho mais do livro. Ela vai falar sobre o lançamento desse livro aqui também. Então, tem coisa boa ainda, gente. Ela contou um tercinho aqui do que ela pode falar. Mas vocês não têm noção quanta coisa essa moça viveu. Olha, eu tô aqui impactada pela sua história. Glória a Deus pela sua vida. Que história linda. Como a gente sempre fala, uma história digna de ser contada. É uma história que Jesus passou por ela. Ela vai ter momentos de tristeza, ela vai ter momentos de luto, momentos de dor. Mas se Jesus passou por ela, ela é digna de ser contada. E nunca mais será mesmo. Exatamente. Bom, agradecendo aqui nossos patrocinadores, vou falar primeiro sobre a Raine Imóveis. Para você que busca imóveis para alugar, para comprar, quer vender, ou alugar o seu próprio imóvel, conversa com a Raina. É rápido, é fácil, é seguro. A Raine Imóveis é uma imobiliária com um atendimento diferenciado, trabalha com garantia de pagamentos nas locações e eles assessoram todo o seu financiamento imobiliário. Para brasileiros que moram fora, tá? Brasileiros que moram fora, você consegue entrar em contato com a Raina via WhatsApp, tá? Eles têm um atendimento híbrido. Você pode agendar com eles para uma visita no escritório, mas também pelo WhatsApp. Então, é muito interessante para você que tem essa dificuldade de estar se locomovendo, mora fora, mora distante. Eles conseguem fazer esse atendimento para vocês. O horário de atendimento das 8 às 20, de segunda a sexta, sábados, domingos e feriados, pelo telefone, que também é o WhatsApp. É o 11 2922 4624. 11 2922 4624, www.rainaimoveis.com.br, tá? Então é só entrar em contato com eles. Aqui também com a gente, como patrocinador, tá a Girafones, para você que quer trocar o seu celular ou dar de presente, precisa atualizar acessórios, fones, smartwatches. Se você está procurando uma oportunidade até de empreender, tá? De aumentar a renda aí do seu negócio, fala com os meninos da Girafones. É rápido, fácil e seguro também. Só produtos originais. Eles são experts em Apple. Então, você que não tem seu Apple ainda, amigo, você tá de brincadeira, né? Porque tá fácil de ter um Apple. Só falar com os meninos porque eles parcelam em até 18 vezes. O arroba deles, gira.fones com PH. Você entra em contato com os meninos. Só colocar lá no Instagram, @gira.fones. E o telefone 11 97725 4307. Esse é o telefone da Girafones. Rapidinho vocês entram em contato com eles e faz aí a troca do seu smartphone.
E, por último, não menos importante, tenho a MSD Coberturas. Você que precisa de soluções em vidros e coberturas, essa é uma empresa parceira que está há 13 anos no mercado, gente, trazendo o melhor com excelência e preço justo. A MSD Coberturas está pronta para te atender de uma maneira rápida, de uma maneira honesta e eficaz. Trabalham com fechamento de sacadas, cobertura de vidro, box, entre outros. Entre em contato com eles através do telefone 11 97725 6673. 11 97725 6673. E o arroba deles é @MSD Coberturas. Se você entrar lá no arroba, gente, vocês vão ver com quem que eles estão trabalhando. Então, corre lá. Tem sempre uma oferta imperdível para vocês. Eles fazem todo o envidraçamento de sacada, todo o fechamento. É um trabalho primoroso e com preço justo. É isso, gente. Entre em contato com os nossos patrocinadores que vocês vão ver que se vocês falarem que ouviu aqui no Pod Praise, o desconto é maior. O desconto é maior. Vamos voltar aqui para a Jai. Já tô aqui me sentindo íntima, tá vendo, né? Pastora Jai. É isso aí. Pastora Jai, gente, já tá aqui de inspiração para mim, porque eu sempre tô ali junto com os jovens, eu sei como é difícil, ainda mais quando a gente tem uma vida dentro da igreja, mas a gente também tem o nosso contexto de vivência pessoal, como você disse. Você estava vindo de várias situações, lutos, um atrás do outro, então é aquela coisa, eu me lembrei até de uma canção da Ludmilla Feber, que quando a gente tem 5 minutos de respiro, parece que logo em sequência já vem outra coisa, e a gente começa a respirar, vem outra coisa, e Deus forjando a gente com essa fortaleza. E aí veio a sua filha, pequenininha, Ana Luísa, e você teve essa dificuldade com ela também, ali enquanto tratando essa depressão pós-parto, que talvez para muita gente seja um tabu falar, mas você está trazendo isso aqui, você traz isso no seu livro também, né? E é muito importante e muito, como que se diz, muito curador isso, porque muita gente tem medo de falar das suas feridas, mas as nossas feridas, elas vão gerar cura em alguém, principalmente quando elas forem tratadas. Então, eu quero te parabenizar pela sua história linda e quero ouvir mais um pouquinho aí dessa condução desse livro até a data de lançamento dele, que aí você conta pra gente ou deixa isso aqui em segredo, volta aqui já, né, quando tiver com o livro. O livro, ele, assim, eu estava contando aqui para eles, né, que o livro, ele foi realmente uma inspiração de Deus na minha vida. Um dia eu saí de uma sessão de terapia, né? Para quem não sabe, quando você passa por uma depressão pós-parto, você precisa fazer acompanhamento psiquiátrico, tá? E terapia, né? Então, são acompanhamentos que eles chamam multidisciplinares. E eu estava saindo de uma sessão de terapia quando veio o pensamento que Deus tinha conduzido essa depressão pós-parto para me fazer enxergar algumas coisas que talvez eu não enxergaria de outra forma. E aí veio a palavra sempre foi Deus. E aí nesse sempre foi Deus veio também o sentimento de falar sobre isso. Então eu criei um canal no YouTube, tá lá no eu ministro, né? Eu trago palavras de inspiração, de transformação toda quarta-feira. Tipo um devocional. É um devocional. Toda quarta-feira no Sempre Foi Deus. E de sábado eu falo sobre maternidade. Porque a ideia é que pessoas não passem pelo que eu passei. Porque eu demorei muito tempo para identificar que eu estava com depressão pós-parto. Então eu poderia ter sido tratada antes, curada antes, se eu entendesse, né, direitinho quais são os sintomas, né? Que é um tabu, como você disse. Falar sobre isso. Então eu comecei a falar de sábado sobre maternidade. Só que eu senti que aquilo não era o suficiente. Né? Então, é claro que, assim, quando nós começamos, o alcance ainda é pouco. Então, o meu alcance ainda era pouco, mas eu senti que eu precisava dar mais contexto, né? Fazer as pessoas entenderem do porquê sempre foi Deus. Do porquê as experiências, elas nos levam para algo maior. Então, eu lembro que estava chegando o Natal e eu pensei, né? Eu acho que realmente foi uma inspiração de Deus. Escreve um livro. Conta essa história. Conta a sua história. Conta o porquê que você está fazendo tudo isso. Por que você está criando esse canal? Por que você... Né? Porque hoje né, a gente investe. Né? Então, a gente está investindo. Eu invisto do meu próprio bolso no canal.
né? Seja em maquiagem, seja no vídeo, seja na edição. Por que eu estou fazendo isso? Né? Para levar uma mensagem para alguém. Que se for uma pessoa que não sofra o que eu sofri ou que aprenda de uma maneira diferente, eu já estou feliz. Você vai ser válido todo esforço. Exatamente. Independente dos gastos. Independente de quantas pessoas. E aí, com o livro, eu comecei a contar a minha história desde a chegada de São Paulo, né, da minha família, até vários episódios, né, sobre identidade. Eu falo também sobre paternidade, eu falo sobre propósito, eu falo sobre viagem, sobre várias coisas que norteiam a minha vida. Mas a cada capítulo eu termino falando a lição que eu aprendi naquela situação, seja ela boa ou seja ela ruim. E por isso que sempre foi Deus as lições que eu aprendi. E eu finalizo esse livro contando essa experiência da depressão pós-parto, né, contando do porquê de criar esse livro. E eu convido vocês, né, a visitarem o meu canal. Eu tô lá no YouTube, Sempre Foi Deus, canal da Jai com Y, né? No @ Sempre Foi Deus, no YouTube. E também, né, a gente criou aí uma landing page para o livro, para o lançamento, que é o www.canaldajai.com. E lá você pode, né, adquirir o seu livro e também reservar a sua presença no nosso evento de lançamento, que vai ser no dia 20 de julho, na Livraria Leitura do Shopping Dom Pedro, em Campinas. Às 16 horas eu espero você. Uau, muito bom. O convite está feito, vocês não vão perder, porque olha, gente, vocês estão ouvindo essa história. Imagina como que não tá o livro dela. Ó, se eu não fosse vocês, eu não perdi. Não é? Ela não contou nem o texto, gente. Aqui, imagina as histórias que tem no livro. E eu imagino que é página lágrima, gente. Sabe que eu falo que eu gosto que chora, né? Pra mim tem que ter uma lágrima aqui, né? Da ação. E olha que semana passada a gente conseguiu, hein? A gente teve choro aqui. Bom, eu acho que ela falou um pouco aqui da vida dela. E a gente não vai ficar aqui perguntando, porque tem o livro, gente. Dia 20 de abril aí o lançamento. Se Deus quiser, 20 de julho. Olha, de abril, é porque eu lembrei do abril. O meu aniversário. Mas tá tudo ali. Não, eu lembrei do abril, que foi logo na sequência ali do que Deus falou. A gente tenta aí, Henrique. Olha aí, 20 de julho. Tá perto do meu aniversário. Você pode me dar um livro. É isso. Você é de julho também? Eu sou de julho. Olha só, dia 22. Olha aí, tá vendo? Olha! Eu sou 29. Então, gente, não vou esmiuçar muito aqui, não vamos esmiuçar muito, porque tá tudo lá no livro. E você quer saber, compra o livro, viu? Acompanha também o canal. Imagina você ter sempre aí uma palavra para você. Uma palavra sobre paternidade, como ela disse. Uma palavra sobre identidade, que é o que falta para tanta juventude. Você vê como que Deus é tão fiel. Trabalhou na identidade dela e ela trabalha hoje na identidade de tantos jovens. Então, entendam isso como uma lição poderosa. Bom, vamos para a rota, né? Rota de perguntas a gente vai chamar aqui, mas tá tranquilo, hora boa. Rota de perguntas. É isso aí, gente. Rota de perguntas. E o pessoal mandou perguntas aqui. Selecionei 3 das perguntas, tá? O Henrique me ajudou aqui também. Deus. E ela foi econômica, porque eu é de 4 pra cima. Ele é fogo, né? Eu falei, não, deixa ela falar bastante. Eu é de 4 pra cima e fora as minhas que eu entro no meio, né? Quando eu entro, eu falei, eu tenho uma minha. Ele sempre fala que ele tem uma dele, tá? Vamos ver qual que é a dele hoje. Ó, primeira pergunta. Essa pergunta é do Rafael Santos. Como posso saber qual a vontade de Deus para a minha vida? Nossa, pergunta bem interessante, Rafael. Como que você pode saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? Eu diria que para você é a paz. Porque a palavra de Deus fala que a paz do Senhor, ela excede todo entendimento. Então, o que isso significa? Significa que, eu vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, tá? Por exemplo, eu vou pedir minhas contas do trabalho. E humanamente você olha assim, meu Deus, vou ser mais um desempregado? Mas você tem que ver se aquilo realmente é a condução de Deus para a tua vida. Porque se for a condução de Deus, Deus vai te dar paz. Deus vai te dar caminhos de prosperar,
de outra forma, Deus vai te dar suprimento, né? Então, a paz do Senhor. E como que você sente a paz? Quando você não escuta nada mais, você só escuta aquela voz. Faça isso. É isso. Muito bom. E acaba entrando naquele vídeo, um vídeo que eu vi no Instagram, que vocês devem ter visto também. Já pensou se tudo que a gente reclamasse fosse tirado da nossa vida? Verdade. Sim. Eu não suporto mais a minha mãe. Nossa, Faleceu. meu Deus. Eu não suporto mais meu emprego. Desempregado. E Verdade. por aí vai. E o que ela falou faz todo sentido. A gente sabe, dentro do contexto do que ela contou aqui, quando ela não queria ir para a igreja, e aí Deus falou, levanta, filha, lava o rosto, vai. Eu chamei pra E levar por minha mais que palavra. tinha choro, por mais que tinha dor, havia uma certeza, e essa certeza é o que nos traz paz. Exatamente. A paz que transcende todo o entendimento. Então tá aí, Rafael. Respondida aqui, ó, Tramontina, entendeu? Corte rápido. Corte rápido. Vamos para a próxima pergunta. Essa é da Mariana Félix. Como posso evangelizar meus amigos e membros da família sem ofendê-los ou afastá-los? Muito bom, Mariana, essa pergunta. Eu vou te falar como eu faço, tá? Fale sobre Jesus sem falar sobre Jesus. Fale sobre Jesus, Mariana, sem falar sobre Jesus. O que é isso? As tuas atitudes falam. Né? Eu sou uma pastora na minha família. Todo mundo sabe que eu sou uma pastora, mas eu não fico pregando Jesus em todo tempo. Não fico, você tem que aceitar Jesus. Sabe como que eles sabem, né, e como que eu evangelizo? Fazendo a diferença. São as atitudes, é a oração antes de comer, sabe? Coisas pequenas, né? É você ser sincera, é você ser leal, né? É você ser amorosa, né? Manifeste os frutos do Espírito na tua vida e ao teu redor. E eu tenho certeza que a tua família, os teus amigos, eles vão enxergar Jesus através da tua vida. Uau, muito bom. Corte rápido e Tramontina. É isso aí, gente. É fruto do Espírito, galera. Fruto do Espírito é o que a gente precisa, é uma chave poderosa. Bom, última pergunta, não menos importante. Essa daqui é do Félix. Peraí, que é um nome difícil. Não. Félix. Quais são as chaves para resistir à tentação? Caramba, quais são as chaves para resistir à tentação? Bom, deixa eu pensar um pouquinho para te dar algumas chaves, Félix. Pensando até um pouco mais sobre a minha vida, né? Eu acredito, assim, olhando para trás, né? Teve momentos muito difíceis em que, por exemplo, quando eu fiquei solteira há muito tempo, vocês acham que não aparecia alguém? Aparecia, né? Pessoas que não eram a vontade de Deus para minha vida. Pensando sobre isso, eu vou te falar a primeira chave que eu acredito que seja importante, você olhar para Jesus. Você olhar para Jesus e você pensar o que Jesus gostaria que eu fizesse, né? Então, eu não sei que tentação que você quer dizer, ou se é a tentação de uma maneira genérica, mas seja essa tentação uma bebida, né, uma droga, uma menina, quando você estiver de frente para essa tentação, pense o seguinte: o que Jesus gostaria que eu fizesse com isso? Acho que é a primeira chave. A segunda chave, foque no teu propósito. O que é o teu propósito? Aquilo que Deus te chamou para ser. Né? Então, desde o primeiro momento, eu entendi que Deus tinha me chamado para ser. Deus tinha me chamado para ser pastora. Deus tinha me chamado para amar as vidas. Né? Então, tudo que era diferente disso, era muito fácil eu saber negar. Né? Então, quando vi uma tentação, por exemplo, sei lá, vai para fora do país. Não é isso que Deus tem para mim. Né? E é uma tentação, dependendo do lugar que te chamem para ir, é uma tentação. Então, quando você sabe qual é o teu propósito, Félix, é muito mais fácil você resistir à tentação. E por último, eu acredito que seja você estar bem, né, com você, estar bem com... Quando você está bem com você, as coisas, elas fluem. Então, busque estar sempre curado nos teus sentimentos, no teu emocional. Porque quando você tem altos e baixos, é muito mais fácil para uma tentação vir e conseguir te agarrar. Né? Eu acredito nisso, pelo menos. Uau. Mais uma bem respondida. Ela tirou todas de letra, hein? E assim, eu falei, corte Tramontina aqui é rápido o negócio. Muito bom. Muito bom de verdade. Bom,
Fica com você aí pra chamar uma surpresa, né? A gente sempre faz uma surpresa pro nosso convidado. Não, e deu um trabalho, que eu tive que ser cara de pau pra conseguir esse vídeo, viu? Eu tive que ser cara de pau. Eu nem conhecia seu marido. Então você já imagina o que vem por aí, né? No dia que você me chamou, eu chamei ele, eu falei, meu, você vai ser cúmplice meu aqui num negócio. Ele, o que é? Eu expliquei pra ele, né? Tem um videozinho que ele deixou aí pra você, uma mensagem que ele mandou pra você. Não, gente. Tá no ponto, produção? Oi, meu amor, tudo bem? Tô passando aqui para deixar registrado quão privilegiado eu sou de poder dividir os meus dias com você. Não tô conseguindo. E após ler, né, o seu livro, ler o esboço, o rascunho, Alô, produção. eu entendo. A gente não tá por que ouvindo. você é tão sensível à voz do Senhor. É assim, Por que gente. você é essa ouvindo mulher tão acontece. guerreira, tão sábia. Que o Senhor possa todos os dias te usar com sabedoria e que esse livro venha ser um instrumento de salvação na vida de muitos. Porque eu tenho certeza que a sua história vai impactar muitos, tá bom? Saiba que eu te amo, saiba que você é uma bênção nas nossas vidas e que nós possamos ainda viver muito mais na presença do Senhor. Eu e a Aninha, nós te amamos. Deus te abençoe, meu amor. Um beijo. Ele é muito lindo. Aquela que é a esposa apaixonada. Deus preparou do jeito que você queria. Olha aí, gente. Mesmo é você não testemunho. acreditando. Mesmo não ele acreditando. mandou. Chegou a pastora, falou, eu vou te apresentar o Seu marido, ela não falou seu namorado. Não, ela recebeu uma palavra em Israel. É. E aí, depois que recebeu uma palavra em Israel, veio pra casa com a palavra aqui, né? Na bolsa. Na bolsa. Chegou, a pastora ainda profetizou. Vou te apresentar teu marido. Seu Que marido. pastora abençoada, gente. É, casamenteira. Casamenteira essa pastora, gente. Olha aí, meninas. Casamenteira. Uma bênção de verdade, porque eu sou bem tomé, né, em algumas coisas, e Deus está me tratando aí na minha tomesice. E aí eu fico, mas será? Mas Será será? que vai? E eu tenho aprendido muito isso aqui mesmo com o pessoal que vem e traz seus testemunhos acerca de eu vim e Deus me deu uma palavra. E eu tinha o quê? Nada. Só uma palavra. Exatamente. E basta uma palavra de Deus, né, para que tudo aconteça. Só isso. E Vamos temos lá? Vamos chamar o vídeo Vamos? de reação. Então temos uma surpresa aqui pra nossa pastora, né? Oi, meu amor, tudo bem? Tô Tô passando aqui para deixar registrado quão privilegiado eu sou de poder dividir os meus dias com você. E após ler, né, o seu livro, ler o esboço, o rascunho, eu entendo por que você é tão sensível à voz do Senhor e por que você é essa mulher tão guerreira, tão sábia. Os dias te usar com sabedoria e que esse livro venha ser um instrumento de salvação na vida de muitos. Porque eu tenho certeza que a sua história vai impactar muitos, tá bom? Saiba que eu te amo, saiba que você é uma bênção nas nossas vidas e que nós possamos ainda viver muito mais na presença do Senhor. Eu e a Aninha, nós te amamos. Deus te abençoe, meu amor. Um beijo. Pra vocês verem que não tem nada combinado É, aqui, ó. que não é gravado. Não é gravado. Não é gravado. Até quando era gravado era mais fácil. A gente não tinha que ficar nesse apuro aqui, a gente sabendo que o negócio é ao vivo, tá todo mundo assistindo. Faz nós edição, aqui, né? ó. Não, Pelo amor de opa, Deus. a gente tinha a Dona Edith. Agora a gente não tem mais. O rapazinho ali, ó, cortou, falou, ó, agora vocês vão fazer ao vivo. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Foi engraçado. Ontem eu postei uma foto pra divulgar, né? Que eu ia vir. E aí foi uma das fotos que eu fiz pra divulgar o livro, né? Aí eu fui lá, peguei e falei, vou colocar. Eu coloquei assim, estarei ao vivo. Aí uma pessoa me chamou e falou assim, como assim você vai estar ao vivo e já tirou a foto? Aí eu, gente, não pode ser uma foto aleatória que você pega? Né? As pessoas estão muito, duvidam até disso, né? Sim, sim, as pessoas estão bem Descrentes, desconfiadas. desconfiadas. Não, e já que você falou de que ela veio receber a palavra em Israel, eu ia até fazendo parte das perguntas, eu acabei até esquecendo. Você falou que teve lá no túnel de Ezequias e tudo mais. Agora, como que é assim? Oi, meu amor, tudo bem? Como que é você tá ali? Tô passando aqui para pra deixar registrado. Como que é tá ali, passar pelo Jardim da Tumba ali? Porque eles falam que é uma presença muito forte ali. Né? Ah, é maravilhoso, gente. É muito lindo. É assim, é indescritível a sensação de você passar ali naquele túmulo, né?
E você vê aquela escritura assim, ele não está aqui porque ele ressuscitou. Nossa, Meu eu já Deus. quero chorar de ouvir. Imagina isso. É maravilhoso, assim. Eu acredito de verdade que quem é cristão tem que ir pelo menos uma vez em Israel. Porque não só lá, né? Quando você passa pela Galileia, quando você vai pelo Mar Morto, tudo você vê Deus. Tudo. Né? Quando você passa, por exemplo, pelo Mar Morto, você lembra de Sodoma e Gomorra e você fala assim, meu Deus, aconteceu de verdade. Né? Isso aqui não existe mais porque, né, esse mar está morto porque Sodoma e Gomorra aconteceu. Oi, meu amor, tudo bem? Você vai pela Galileia, você está lá, você passa no Rio Jordão, né? E você fica imaginando, meu Deus, Jesus se batizou aqui. É maravilhoso, gente, é indescritível, indescritível. Eu acredito que todo mundo é uma viagem cara, mas é uma viagem que vale a pena. Muito bom. Bom, a gente vai ver o vídeo aqui. Eu vou pedir para você tirar o fone por um minutinho, tá? Só pra você poder ouvir o áudio. Para você poder ouvir o áudio, que a gente teve aqui alguns problemas técnicos e a gente não vai conseguir resolver agora, mas não tem problema, porque depois na edição você vai conseguir reassistir tudo bonitinho. Só para você ouvir agora Tá bom. a mensagem que seu esposo te mandou. Pode? Tá. Ah, eu entendi agora. Deixa aqui. Pode deixar o fone. Eu tenho o vídeo aqui? Tenho. Tem que eu tava no grupo lá. Tá. É assim. E ele não me falou nada, esse cara de pau. Mas essa é a ideia. Essa é a Se ele ideia. fala, Ele não tem- pode falar. Ó, vou colocar o vídeo aqui pra você, tá? Oi, meu amor, tudo bem? Tô passando aqui para deixar registrado Oi, meu quão amor, privilegiado tudo bem? sou. Tô passando aqui para deixar registrado quão privilegiado sou de poder dividir os meus dias com você. E após ler, né, Eu o entendo. seu livro, Por ler que o você é tão esboço, o sensível à voz rascunho, do Senhor? eu entendo. Por que você é essa Por que mulher tão você é tão guerreira, sensível à tão voz do sábia? Senhor? Que o Senhor possa Por que todos você é os essa mulher dias tão te guerreira, usar tão com sábia? sabedoria, Que o Senhor e que possa esse livro todos venha os ser um dias te instrumento de usar salvação com na vida de sabedoria muitos. e que esse Eu livro tenho venha ser um certeza que a sua instrumento de história vai salvação na vida impactar de muito, muitos. tá bom? Eu tenho Saiba certeza que a sua que eu te história vai amo, impactar muito, saiba tá bom? que você é uma Saiba bênção nas que nossas eu te vidas amo, saiba que você é nós uma possamos bênção ainda nas viver nossas muito vidas mais na presença do e Senhor. que Eu e nós a Aninha, possamos nós ainda te viver muito mais. amamos. Deus te abençoe, meu amor. Eu Um e a beijo. Aninha, nós te amamos. Deus te abençoe, meu amor. Um beijo. Te amo demais, te amo, te amo, te amo. Você é o amor da minha vida. Eu glorifico a Deus, né, por poder ter esse privilégio de ter você na minha vida. É maravilhoso, meu Deus, dá vontade de chorar. Pode chorar. Pô, à vontade. E é o lugar e a hora. Pode chorar. Aqui a gente gosta disso. Ai, meu Deus. Vocês fizeram de propósito, fala a verdade. Não, todo mundo que vem aqui passa por isso. Todo Nossa. mundo. Todo mundo que vem aqui passa por isso. Se você que tá assistindo, um dia que você estiver naquela cadeira ali, ó, você vai passar por isso também. A gente vai fazer Exatamente. você A gente chorar. vai achar alguém na sua vida Que vai de tocar ali no coração. grande relevância, como no caso é o esposo dela. E olha que a gente nem sabia da história, Nem sabia assim. da história. Eu só direito. falei, me manda um vídeo falando dela, o que você acha dela. Ele, mas como assim? Eu falei, fala dela. Só fala dela, só fala dela. Só isso. É muito lindo, assim, ver o trabalhar de Deus, né? Que Deus realmente, ele une propósitos, né? Eu vejo isso comigo, com o Rodrigo. Ele uniu nossas vidas com o propósito de amar, de cuidar, né? Hoje a gente cuida não só de jovens, a gente cuida de casais também, na nossa igreja, jovens casais. Não, e pra você que tá aí desacreditado aí, ó, que nem ela foi um dia, meu, o cara era olha, De BH. de BH. Gente, Tá vendo, Tomé? Gente, Deus pegou o moço lá de Minas, Como diz. pegou ela daqui de São Paulo, falou, não, talvez você só não conheceu ainda porque mora em outro estado, viu? Como Mas você falou, teve uma palavra aqui, ó. Que nem você falou pras Maria... como é que era? Maria Unção, Maria não, Unção semana essa- passada, é. ó, serve pra vocês, hein? É Serve pra vocês. Ora, fica na posição, ora. igual ela ficou, entregue a Deus, entregue a obra, igual ela ficou aqui por um grande período, né, como ela disse, Bastante tempo. bastante tempo entregue à obra. Talvez a preocupação às vezes vem no nosso coração, vem, mas indiferente à preocupação, ela não parou, ela continuou caminhando na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E aí Deus honrou todos os sonhos que ela tinha e vai honrar muito mais ainda, porque eu sei que ela ainda tem sonhos, né? Sim, esse livro é só o início.
Eu creio que é só o início de que, é o primeiro que você escreveu? É o primeiro. É o primeiro de muitos. Amém. É o primeiro de Eu muitos. creio também. Porque a sua história ainda ela vai discorrer ainda, vai encontrar muitas vidas, muitas pessoas, com algumas pessoas também que já passaram por aqui, com algumas histórias também fantásticas, né? Então a gente crê nisso, porque a história assim sensacional, eu mesmo tô assim sem saber o que falar, né? Assim, muito impactada, porque você contar só um resumo da sua história é uma coisa, agora você ouvir a pessoa contando é totalmente diferente, Sim. muda tudo, você, Sim. tipo, faz um leque na sua cabeça. É. Faz um leque. Eu tô sensacional aqui. E agradecer ao pastor Diego, né? Ele que acabou dando a indicação dela. Ele falou, eu conheço parte da história dela. Ele falou, então eu vou indicar. Já que eu não vou poder estar lá, mas... Pastor, ó. O próximo você tá aqui, ó. Não esqueci de você não, viu? Não esqueci não. Pastor Diego, Renascer Tremembé. Viu? Pastora Jai já disse que vai sair daqui com o agendamento. Com a data. agendamento Data pra você. marcada. Com agendamento Isso. pra você, viu? Ele tem história. E são histórias, como você disse, são histórias que valem a pena ser contadas, né? A gente é a manifestação, né, do Senhor Jesus aqui na Terra. Então, nós precisamos contar as nossas histórias. Sim. Nós precisamos propagar o nosso testemunho, porque, né, assim, só abrindo aqui para vocês, eu contei meu testemunho na igreja, dessa questão da depressão pós-parto, como eu descobri, como eu fui curada, e eu coloquei lá no meu canal e divulguei no Instagram. E teve uma pessoa do trabalho, a esposa de uma pessoa com quem eu trabalho. Ela depois marcou comigo um café e ela foi me agradecer, porque ela teve depressão pós-parto, mas ela não tinha sido acolhida, ela não tinha sido ouvida. E ela falou que ela sentiu, né, com o meu testemunho, ela sentiu que ela poderia agora dar voz à dor que ela sentiu, né? E são histórias assim que a gente precisa propagar, né? Histórias não de dor, não vim falar da depressão, eu vim falar da cura. Sim. Né? Eu sou curada. Eu recebi cura médica, né? Eu tenho diagnóstico de cura médica da depressão pós-parto e hoje eu sou curada para curar, né? A maternidade, ela veio para transformar muitas coisas na minha vida, como ela vem para transformar muitas coisas na vida de muitas mulheres. Mas, acima de tudo, entender, como eu disse, a manifestação do meu propósito. Então, Ana Luísa, a minha filha, a maternidade é a manifestação do propósito, porque que chamado maior é do que você amar um filho? Né? O Senhor me chamou para amar e assim eu entrego esse amor. Muito bom, muito bom. Obrigada, Jai, por você ter vindo. Deus te abençoe poderosamente. Pode mandar um beijo aí pra galera, pessoal lá de Campinas. Renascer Campinas! Vocês moram no meu coração. Renascer Tremembé, um beijo. Obrigada, gente. Obrigada de verdade pelas portas abertas. Obrigada por poder, né, contar aqui e estar com vocês nessa noite. Muito gratificante. Muito feliz. Nós que agradecemos, né, a sua disponibilidade de ter vindo de Campinas até aqui para contar essa história maravilhosa, sensacional. E eu já deixo o convite aqui, porque quando ela estiver com esse livro na mão, ela vai voltar aqui? Agosto, ela tem que voltar já. Eu trago, Já já tem data trago o marcada, exemplar para vocês. Olha Já aí. tem data marcada, então, gente. Agosto ela tá de novo aqui, hein, com o livro na mão. É isso aí. E aí a gente explora um pouco isso aí. Obrigado, gente, pelo dia de hoje. Mais um Pod Praise vai se encerrando por aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima. E não esquece de se inscrever, hein, gente? Se inscreve no canal.